Bom, pessoal, então aqui o professor Wagner apresentando para vocês um resumão sobre o Brasil Primeira República, um resumão apenas, nada de aprofundamentos nessa parte, certo? Vamos lá então aqui num videozinho bem amador, se acontecer de algum cachorro latir, aí no fundo é porque o negócio é bem real. Vamos lá então, o Brasil Primeira República. Para contextualizar essa fase, a gente precisa voltar um pouco antes do início da República. Pois o pensamento republicano ele teve início no Brasil lá por volta de 1870, com alguns descontentamentos em que envolviam os militares e também alguns civis. Por exemplo, Quintino Bocaiúva e Saldanha Marinho haviam já publicado o Manifesto Republicano no ano de 1870. Em 1873, iniciou-se o PRP, o Partido Republicano Paulista. E aí, após a Guerra do Paraguai, os militares começaram algumas insatisfações com o governo do então imperador Dom Pedro II. Aliás, nas camadas urbanas, né, as camadas de classe média urbana, havia algumas insatisfações também com o Império em relação a não haver um projeto de modernismo para o Brasil, por assim dizer. E por falar em projeto, existiam pelo menos 3 projetos de cunho republicano para o país. Um projeto de cunho liberal, que envolvia camadas rurais e urbanas, né? Um projeto liberal de cunho assim, muito parecido com os Estados Unidos, um projeto republicano jacobino, muito mais voltado às questões da Revolução Francesa, e um projeto republicano de cunho positivista, esse encabeçado muito mais pelo Exército. E aí no dia 15 de novembro de 1889, todas estas insatisfações resultaram então no golpe civil-militar, liderado entre outros por Benjamin Constant, e cujo protagonista acabou sendo o Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo do então imperador Dom Pedro II. Deodoro assumiu o governo provisório, a família real foi para o exílio, então, em Paris, e Deodoro foi eleito como presidente e Floriano Peixoto como vice. Isso até o ano de 1894. Nessa época, então, de 1889 a 1894, nós tivemos aquilo que ficou conhecido como República das Espadas, na qual o Marechal Deodoro da Fonseca foi o nosso primeiro presidente, responsável, de certa forma, pela nova Constituição, e ele enfrentou uma crise econômica com o ministro da Economia, Rui Barbosa, conhecida como encilhamento, que depois a gente vai falar um pouco mais. Essa crise, inclusive, levou o Marechal Deodoro da Fonseca a renunciar o seu posto de presidente, entrando no seu lugar, então, o Marechal Floriano Peixoto, que era o vice. Floriano Peixoto, então, tentou fazer medidas populares, né, mas ele era um cara, assim, um pouco autoritário, então isso acabou incomodando muita gente. Enfrentou a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, também enfrentou a revolta da Armada no Rio de Janeiro, certo? E ainda na política, depois dessa fase da República das Espadas, inicia-se uma nova fase de governos civis no Brasil e ficou conhecida como República Café com Leite, que era um rodízio do poder entre São Paulo e Minas Gerais. A sustentação, os mecanismos de sustentação que garantiam esse sistema político no Brasil era conhecido como política dos governadores, que nada mais era do que um apoio dos currais eleitorais regionais para a eleição dos candidatos aliados às ideias vigentes, uma forma de garantir que o processo político se mantivesse no poder quem estava no poder. O apoio vinha diretamente dos coronéis, os grandes latifundiários que atuavam como chefes da política em nível regional e estadual, o chamado coronelismo, né? O que garantia a permanência no poder de políticos alinhados com o pensamento vigente. Então, a política dos governadores ela era baseada no coronelismo, que por sua vez, regionalmente garantia o poder daqueles que iam se manter no poder no país a nível nacional. Então a gente viu aí rapidinho, né, a questão da política no Brasil Primeira República. Por enquanto é isso, valeu!